Então nós vamos nos acomodando nos nossos lugares, ficando numa posição bem confortável. Vamos relaxando o nosso corpo e buscando expandir os nossos pensamentos, deixando os bons pensamentos fluírem. Nós vamos recebendo a visita dos espíritos responsáveis pela limpeza e proteção do ambiente em que nós estamos. E vamos encontrando o nosso espírito protetor. Esse espírito amigo que está conosco desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Junto com o nosso espírito protetor, nós vamos caminhando e encontrando aqueles espíritos benevolentes que nos acompanham neste encontro. Mentores do Pingo de Luz, espíritos de diversas fraternidades, que estão aqui para nos ajudar a compreender todos os conceitos que iremos conversar e trazer a assistência espiritual àqueles que precisam. Nós vamos continuando a elevar o nosso pensamento e chegamos até as paragens de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos recebe com um abraço carinhoso, nos envolvendo com todo o seu amor, que vai nos deixando cada vez mais elevados. Maria nos conduz até até Jesus, o nosso amado Mestre, a quem agradecemos pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos deixou quando esteve aqui na Terra. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender os seus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Jesus nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Nós vamos pedindo ao Pai que ilumine nossos caminhos e aceite a nossa prece, que fortalece a nossa ligação com Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus, de Maria, de toda a espiritualidade amiga, nós vamos dando por aberto o nosso encontro na noite de hoje. Nós vamos envolvendo com muito amor a Câmara de Radiações e todos os médiuns que ali estarão, fazendo as suas doações para os tratamentos desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Um bom acolhimento para vocês também. Até mais. Até mais. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Todos bem? Estamos pouquinhos hoje aqui, né?
Estão todos bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Sim, Então, tá bom. tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. O tema de hoje é Deixa nascer o amor. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Isso quem falou foi Jesus. Jesus tem uma visão maravilhosa a nosso respeito. Enquanto o mundo costuma enxergar tantos pecados em nós, Jesus enxerga a nossa santidade. Na essência, somos divinos, pois criados à imagem e semelhança de Deus, conforme as Escrituras. Mas como nos esquecemos disso? Esquecemos que somos o amor e, inseguros, passamos a viver exclusivamente do ego. Nossas carências tornam-nos belicosos, egocêntricos, presunçosos e violentos muitas vezes. E isso ocorre não porque a nossa essência seja perversa, mas porque perdemos a completa noção de que somos divinos. A nossa maldade é periférica. Ela é mais ignorância do que qualquer outra coisa. Por essa razão, no momento da crucificação, Jesus pediu a Deus que perdoasse seus agressores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, isto é, eram ignorantes, no sentido do desconhecimento da verdade. Jesus veio nos despertar para a verdadeira natureza do ser humano, que outra coisa não é que não o amor. Quando amamos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Sem amor, a vida fica sem gosto. A gente se apaga e fica incolor. O bem viver individual e coletivo depende muito do quanto expressamos amor em tudo que fizermos e com quem estivermos. Não se exigem, na maioria das vezes, gestos eloquentes. Basta um pouco mais de gentileza, doçura, afabilidade e generosidade no trato diário com as pessoas à nossa volta. Quando espalhamos amor, recolhemos amor. Ainda não conseguiremos manifestar o amor 24 horas por dia, mas já somos capazes de amar um pouco mais, na constância e na abrangência. Bem viável, portanto, a proposta de Beto Guedes. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Mas não deixemos isso para depois. O amor tem urgência. Muitos conceitos interessantes aqui nesse texto de hoje, não é verdade? Sim. Você já tinha ouvido falar que vós sois o sal da terra e vós sois o amor, a luz do mundo? Já tinha ouvido falar isso? Só em Não, né? música. Sobre o sal Só em da música? terra. Só em música. É verdade. Mas ó, vamos lá. Vós sois o sal da terra. Quem falou isso foi Jesus, né? Vós sois o sal da terra. O que significa essa afirmação de Jesus? Eu ia perguntar isso sobre o sal da terra. O que significa ser o sal da terra? Eu perguntei primeiro. Eu ia pesquisar no nosso Google. Olha, Naquela música que a Valéria falou, Bem-aventuranças, ele fala, né, sobre o sal da terra. Mas eu nunca pesquisei. vamos tentar entender um pouquinho, né? O que é o sal? Desde tempos antigos, o sal era utilizado para temperar a comida, né? E dar o gosto na comida. Então, o sal da terra é aquilo que dá o tempero, né? Aquilo que fortalece o sabor da comida. E o homem, como sendo a espécie encarnada na terra que tem condições de exercitar todas as virtudes de Deus, ele é o tempero que dá gosto à terra. Não é verdade? Então, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está querendo dizer o seguinte, ó, a terra está aí
E vocês precisam dar o tempero. Não é esse tempero que a humanidade tem dado para a pobre coitada da terra ultimamente, né? Tem que ser um tempero melhor. Mas ele enxergava isso na gente quando esteve aqui, né? E aí tem outra coisa, vós sois a luz do mundo. E essa afirmação, o que significa? Isso mesmo. Quando a gente exercitar as virtudes, nós vamos ser os pontos de luz que vai iluminar toda a Terra. Entendeu? Então, nós somos o sal da Terra no sentido que nós somos os espíritos que vão chegar, que estão no topo da evolução do ser encarnado aqui na Terra, né? Ou seja, como ser encarnado, não vai ter um ser que terá maior evolução do que o ser humano, tá? Então, nós somos o sal da terra, nós vamos dar o tempero da terra. Por enquanto, o tempero está meio amargo, mas se Deus quiser, a gente vai para o planeta de regeneração e nós vamos temperar melhor essa terra, né? Com mais humanidade, Com mais humanidade, tomando conta dos outros seres que sofrem à mercê da ganância humana, né? E vós sois a luz do mundo significa que nós somos a luz do mundo, porque nós trazemos tudo aquilo que existe, nós estamos exercitando as virtudes da essência de Deus que existe em nós. Os animais ainda não têm essa capacidade, nem as plantas, nem os minerais, mas o ser humano já tem. Então, se nós exercitarmos essas virtudes, nós vamos iluminar a Terra. Que bacana isso daqui, né? Demonstra o quanto Jesus confiava na capacidade do ser humano de progredir. Porque na época que ele esteve aqui, pouco se via do ser divino dentro das pessoas e das virtudes sendo exercitadas, né? E hoje a coisa já não é tão fácil de ver. Imagina naquela época lá, né? Mas ele acreditava, né? Ele tinha essa certeza que essa luz existia dentro de nós. Eu nunca me imaginei. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Solange. Não, eu nunca me imaginei como um ser divino. Porque é aquela coisa que eu li aqui no texto, eu sempre vi os meus defeitos, mas nunca como um ser divino, como Jesus via em nós. Enxergava as nossas virtudes, as nossas qualidades que a gente não vê. Tem uma passagem de Jesus que ele vem andando na estrada com os discípulos dele, né? E aí, de repente, tem um cachorro morto na beira da estrada. E aí tá aquele cheiro de podre, né? E todos os discípulos, nossa, que cheiro horrível, meu Deus do céu, que todos reclamando. Aí Jesus para, olha para o cachorro e fala assim: que dentes lindos tinha esse cachorro. Belos dentes, belos dentes. Ou seja, Jesus ele olhava o lado bom de todas as coisas. Então, quando ele fez essa afirmação, ele olhou o lado bom da gente. Porque o lado ruim não é permanente. O lado ruim, ele vai passar com o tempo, né? É que a gente valoriza muito esse lado ruim. A gente dá um peso muito negativo. E é assim não só com as coisas que a gente vê no mundo, mas as coisas que a gente vê na gente mesmo. E a gente acaba escondendo da gente só para não ver mais. E aí a gente acredita que a gente já é o supra-sumo, né? Bom, vamos lá. Jesus tem uma visão maravilhosa a nosso respeito. Enquanto o mundo costuma enxergar tantos pecados em nós, Jesus enxerga a nossa santidade. Na essência, somos divinos, pois criados à imagem e semelhança de Deus, conforme as Escrituras. É verdade que a gente enxerga
nós enxergamos mais os pecados do mundo do que as virtudes? Sim. É uma tendência a enxergar mais Por que os será que a gente defeitos. faz isso, hein? Por que Não será sei que a te gente é tão responder. crítico com tudo aquilo que a gente vê, né? Se a gente fosse que nem Jesus, né? E um dia a gente chega lá, mas se a gente fosse que nem Jesus, a gente ia olhar para todos aqueles que fazem maldades no planeta Terra e enxergar essas pessoas como seres, espíritos doentes que merecem a nossa compaixão, né? Então, é verdade, nós vemos mais os pecados do mundo do que as virtudes. A gente precisa talvez mudar um pouco isso para poder se sentir melhor no mundo que a gente vive, né? E o que a gente precisa fazer para começarmos a enxergar as virtudes e não os pecados? Eu acho que expandir um pouco mais a nossa mente, expandir um pouco mais, sei lá, o nosso coração e tentar buscar. Eu estava aqui até pensando quando você estava falando isso, em relação, às vezes, aos nossos estudos, quando vocês falam assim, que quando uma pessoa erra, que a gente tem que abstrair o erro da pessoa. Não, a pessoa não é o erro, né? É a pessoa Não. tem as virtudes, mas naquele momento ela cometeu um deslize. E Isso. eu acho que é essa percepção que a gente tem que ter, aprender a enxergar dessa forma as coisas, não julgar de forma errônea tudo, né? É, na verdade, assim, é, julgar o fato e não condenar as pessoas, né? O que É, significa julgar o fato? Você vê aquilo que aconteceu, aquilo que determinada pessoa fez e fala assim: vou julgar. Isso não é bom, eu não vou fazer. E parar por aí. A partir do momento que a gente começa a avaliar a pessoa, julgar a pessoa, a gente entra num processo emocional que só derruba a nossa vibração, né? A gente começa. semana passada, eu estava num encontro com as amigas, eu ia fazer um comentário de um julgamento, eu falei, é melhor eu não falar nada. Eu já tive, É, eu já consegui não fazer. é. É legal quando começa a perceber isso, as coisas, né, antes de fazer, né? Porque a gente para de Legal. acumular coisas nas nossas costas, não é verdade? A gente não acumula as sombras, né? Isso. Muito bem. O resto do pessoal acho que está dormindo. Eu vou falar um pouquinho mais baixo para não acordar o pessoal. O que você acha? Impossível, com a sua voz é Eu vou impossível. falar mais baixinho aqui. Impossível. Ah, a Fernanda está acordada, A pelo Fernanda menos. está acordando. Ó, eu também. Eu estou prestando atenção. É só estou Ah, então tá meio bom. gripadinha. Eu Ah, também mas tô não tem prestando problema, não. atenção. A gente pôs antivírus aqui, não vai passar para ninguém, pode deixar. Tá bom. A Seria câmera fica bom se a desligada gente aqui porque pode enxergasse. aparecer alguém aqui. Oi? Como é que A é, câmera Fernanda? fica, a câmera fica desligada porque pode aparecer alguém de repente aqui. Aí Ah, eu entendi. dou uma desligada. Tá bom, Tá Fernanda. bom. Imagina. Seria bom se a gente enxergasse apenas as virtudes? Seria ótimo. Sim. Oi? Muito bom. Hum? Acho que Beleza. a gente teria mais positividade, a gente conseguiria ver os lados mais felizes, porque muitas vezes a gente se envolve nessa negatividade. Eu entendi isso. Seria legal para o nosso aspecto emocional, para a gente não se aborrecer, né? Mas a gente não perderia a oportunidade de aprender com o erro dos outros? Bem, Hum? Sim. Imagina, no mundo
em que a gente só olhasse para tudo e tá tudo verde, lindo, maravilhoso, o sol, né? Você vê aquela nuvem, aquela chuva, aquela tempestade, e você fala assim, nossa, como as plantas estão tão bem. Olha aquelas pessoas que estão, as casas estão caindo, que oportunidade boa para elas resgatarem as coisas do passado. A gente só veria as coisas boas, mas será que a gente conseguiria aprender com a experiência dos outros? É uma reflexão. Isso aí não tem uma resposta. É porque a gente aprende vendo o lado negativo, porque se a gente olhar e tirar vamos lá, na reflexão mesmo, tirar a essência e trazer para nós, a gente vai ter uma probabilidade de aprender. Mas a gente faz isso ou a gente entra na crítica, no julgamento, O que a gente faz? A gente aponta os dedos, a gente vai fazendo o quê? Então, é uma boa pergunta, que tem a ver com essa próxima pergunta que eu tenho aqui. O que fazer para não deixar que olhar os pecados desvirtue o nosso caminho? A gente olha os pecados, as coisas que acontecem as coisas erradas que acontecem no mundo, com as pessoas, e isso nos desvirtua do caminho de alguma forma. Cada vez que a gente se desequilibra pelo aquilo que está vendo na TV, por aquilo que alguém está fazendo para nós, por algum fato que aconteceu conosco, cada vez que a gente se desequilibra, o nosso caminho ele se desvirtua um pouco, tá? É claro que dependendo de como que é a pessoa, passado um tempo ela volta para o seu caminho, mas durante um certo tempo a gente vai ficar patinando. E o que a gente deve fazer para que esses fatos não desvirtuem o nosso caminho? Ó, gente, o que eu estou falando aqui é fruto do meu raciocínio. Não tem um livro de perguntas e respostas que eu estou lendo, tirando isso daqui, passado pelo plano espiritual. Pergunta isso e a resposta é essa, tá? A gente vai conversar para a gente poder chegar numa conclusão. Então, o que é que a gente devia fazer para que os problemas do mundo não desvirtuassem o nosso caminho? Do mundo em questão de matéria geral ou problemas aleatórios de Qualquer um coisa. próximo nosso? Acho que a gente não se Qualquer envolver, coisa. não se deixar se envolver diretamente com o problema. Seria isso? Esse é um ponto. E o que nos faz nos envolver com o problema? Porque assim, por que eu faço esse monte de pergunta? Não é que eu quero colocar alguém contra a parede. Não, não é isso. É porque a gente precisa desenvolver um raciocínio para que a gente possa entender o que a gente faz para nos levar, por exemplo, nesse caso aqui, a um desequilíbrio. Então, o que será que faz com que a gente se envolva com o problema? De repente, você liga a televisão, passa uma notícia lá qualquer que tira do sério. Por que te tirou do sério? Depende do seu estado de emocional, o seu estado de espírito, o momento que você está Sim, vivendo. Porque completamente. isso acontece muito comigo na questão, hoje em dia, de ver criança na rua, principalmente quando é um bebê no colo de uma pessoa que está pedindo dinheiro. A última vez estava ventando, muito frio aqui, e um bebê de meses, talvez 9, 11 meses, acabou com o meu dia inteiro. Acabou com o meu dia inteiro, eu não podendo fazer nada, porque não era só uma questão financeira. Não adianta eu dar aquele dinheiro do momento, né? Existe mais por trás disso. E acaba com o meu dia, e eu gostaria que não mexesse comigo, de eu me sentir forte, de imaginar, de transmitir pensamento positivo. Eu acho que depende muito com o momento que você vive, né? Sim, falou a mãe, né? Mas é verdade, Fa- né? Mas é assim, então vamos tentar destrinchar um pouco isso, só para que tem tudo a ver com o que você falou, Fernanda. É,
O que acontece é que quando a gente vê o exemplo que você deu, né? Não é um problema de ter o dinheiro para você dar, é um problema estrutural, né? A pessoa está ali daquele jeito por um problema estrutural, quer seja falta de oportunidade, quer seja falta de ação do governo, quer seja falta de ação da própria pessoa, que prefere estar ali pedindo do que, por exemplo, realizar qualquer trabalho. É um monte de coisa. E aí o que a gente faz naquele momento é olhar para a criança, que é o que está ali indefesa. Ela está ali à mercê do que a mãe, do que o governo, do que mesmo a gente possa fazer. Né? Ela está à mercê disso. Né? E aí o que acaba acontecendo nesse caso e em todos os outros, a gente julga. Mas a gente não julga o fato, a gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas que deixaram aquilo chegar naquele ponto e condena essas pessoas. E quando a gente faz isso, a gente se envolve emocionalmente com tudo aquilo que está acontecendo e tira o nosso equilíbrio. É muito fácil no momento que a gente está falando aqui, onde está todo mundo com a cabeça aberta, né, a mente expandida para ter novos entendimentos sobre as questões da vida, né? A gente fazer, mentalizar, pensar numa forma de agir, porque a gente não está mais sob a influência de todos esses negócios. Né? Então, é fácil a gente chegar aqui e falar assim, não, vamos fazer isso, aquilo, mas a gente precisa fazer. No momento desse, a gente precisa usar o nosso raciocínio para que o raciocínio alimente o nosso coração e a gente tenha uma postura diferente, pelo menos interna, da próxima vez que a gente esbarrar com algum problema, né? Então, por exemplo, no caso aí da criança tal, a gente sabe dos problemas estruturais que tem no Brasil, né? Então, a gente fala assim, bom, eu quando tiver a oportunidade de auxiliar nesses problemas estruturais, eu não vou me corromper. Porque no final das contas, é a primeira coisa que vem no nosso coração é a corrupção que leva a todo esse tipo de coisa, né? Leva as pessoas a estarem vivendo na miséria, né? Corrupção não da pessoa, mas do governo que tira tanto dinheiro do povo e a gente não vê isso sendo revertido da melhor forma para todo mundo. Mas isso é uma coisa para... não vamos falar sobre política e sobre políticos aqui. Outra coisa que a gente precisaria ter é usar de uma coisa que a gente vê Jesus falando, de compaixão. O que é a compaixão? É você olhar, falar de novamente, mas já falei uma vez, mas falar, né? É ter compaixão e não pena, né? Pena é um sentimento seu com relação àquilo que a pessoa está sofrendo. Você sofre por causa da pessoa. Isso não é produtivo. Agora, compaixão é você vê a pessoa, se compadece e tem uma atitude com relação àquilo. Nem que essa atitude seja fazer uma oração por ela, entendeu? Mas você teve uma atitude positiva, né? E a outra coisa que a gente precisa enxergar em tudo que a gente vê é que tudo está de acordo com o que Deus quer. Ele não quer que a gente sofra. A gente sofre pelas nossas escolhas. Ah, mas espera um pouquinho só. Eu vi a criança no frio, a mãe pedindo dinheiro e tal. Eu não fiz nada para sofrer desse jeito. É que a gente não se lembra o que a gente fez nas outras encarnações, né? Então talvez isso venha para fortalecer um aprendizado que a gente já teve de não deixar que a coisa chegue daquela forma. Entenderam? Então, tudo isso que a gente percebe de errado no mundo tem que alimentar nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja melhor. Né?
Então, a gente não deve condenar o que a gente está vendo, só julgar o fato, se a gente vai ou não vai fazer aquilo que a gente está vendo acontecer, né? Nunca julgar a pessoa, nunca julgar a mãe, nunca julgar o político, nunca julgar ninguém, porque a gente não está na pele dessas pessoas para saber qual que é a experiência de vida que eles têm para chegar naquele momento. Assim como ninguém pode olhar para nós e julgar ou condenar as nossas decisões, as nossas escolhas, porque nós também tomamos aquela decisão baseado naquilo que a gente vivenciou até hoje, nas nossas vidas, né? Tudo bem? Ficou muito complicado isso? Ficou um pouco, né? Meio denso, né? Ó, entender que nós somos divinos faz toda a diferença, não faz? A Solange falou, né, agora há pouco. Nossa, eu nunca me vi assim, sendo divino, né? Entender que isso é verdade faz uma diferença muito grande, gente. Muito grande, né? Eu faço parte, eu tenho uma centelha de Deus dentro de mim. Eu faço parte dessa criação. A gente acreditar e sentir. Sente isso, né? Vocês conseguem entender o que significa que nós somos divinos? A Valéria falou Sabe, que a centelha divina, né? Que agora a gente sabe assim, que cada um de nós tem esse pedacinho da divindade que Deus colocou na Terra, no mundo, né? Cada um. mas sabe, saber com a mente não traz o verdadeiro sentido do que saber com o coração. Quando a gente sabe com o coração, a gente não sabe que é divino, a gente sabe que somos divinos. Entendeu? Então, só para que a gente possa entender, mas como que nós nós somos seres divinos, como que a gente faz todas essas presepadas na nossa encarnação, né? Então, só para a gente entender um pouco, nós não somos a imagem e semelhança de Deus na forma, né? Deus não é um ser humano velhinho, de barba branca, cabelos brancos compridos, vestindo uma túnica que fica sentado numa nuvem em cima da nossa cabeça. Não existe, isso é figura folclórica, né? Nós somos divinos na essência, tá? Imagina assim, nós estamos para Deus assim como a semente está para a planta. Quando nós nos desenvolvermos, nós teremos as mesmas características que Ele. Assim como quando a semente se desenvolver, ela vai ter as mesmas características da planta que gerou a semente. Se você olha uma semente, você fala assim, o que é isso, né? O que é esse grão aqui? Você joga na terra, né? Ela rega ela vai crescendo, né? Vai ficando grande. Quando ficar grande, você fala assim, olha, então aquele grãozinho saiu dessa planta? A mesma coisa a gente. A rega que a gente tem nas nossas encarnações são todos os aprendizados e vivências que a gente tem nas nossas encarnações. Vocês compreenderam isso? Sim. Até a gente conseguir desenvolver tudo isso, a gente vai ser apenas semente, viu? Nós temos Deus dentro de nós, mas ainda é a semente. Nós estamos burilando o nosso ser, nosso espírito, né? Para que essa semente, essa centelha divina, ela cresça dentro de nós e seja maior do que nós mesmos, né? Tudo bem? Tudo bem. Mas nós temos a potencialidade. Nós temos a potencialidade.
Continuando o texto aqui. Mas como nos esquecemos disso, né? Mas como nos esquecemos disso? Esquecemos que somos o amor e, inseguros, passamos a viver exclusivamente do ego. Nossas carências tornam-nos belicosos, egocêntricos, presunçosos, violentos muitas vezes. E isso ocorre não porque a nossa essência seja perversa, mas porque perdemos a completa noção de que somos divinos. Bom, viver no ego, como a gente já conversou aqui várias vezes, né? É viver afastado do amor, não é verdade? Já perceberam a profundidade disso? Viver no ego é viver afastado do amor. Eu quero falar. Pode falar. É que eu estou aqui pensando que você leu essa frase toda, aí assim, e isso ocorre não porque a nossa essência seja perversa, mas porque perdemos a completa noção de que somos divinos. Eu não perdi, eu nem sabia que eu tinha achado que eu era divino. Como é que eu perdi o que eu não tinha? Mas quando Eu estava aqui você, pensando nisso. quando você nasceu como espírito, você era só a essência divina. Ignorante, mas só a essência divina. E a gente foi perdendo isso conforme a gente foi ganhando experiências. É nisso que a gente está falando. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento da nossa vida, é resgatando essa essência divina que vive dentro de nós. A gente está tentando retornar ao Pai, É isso aí. com a essência dele. Porque para crescer a gente achou que não precisava dele. E aí a gente foi se libertando. Verdade. Como crianças rebeldes. E aí, a continuação desse trecho fala algumas coisas interessantes, mas por que será que eu fui me afastando do Pai, né? O que será que fez com que eu me afastasse? E aí tem algumas dicas que ele fala, né? Primeiro, ele fala da insegurança, que nos leva a atitudes egóicas, né? Ou seja, todos nós somos inseguros. Não somos? Temos uma quantia, uma quantidade, vamos dizer assim, de insegurança. Seja por N coisas. E quando eu li esse texto, eu comecei a fazer não foi julgamento, hein? Foi uma avaliação das pessoas que eu conhecia, aquelas que eram mais egoístas. No final das contas, eram aquelas que eu julgava que eram mais inseguras. Então, a gente precisa, entendendo isso, a gente percebe que o que nos faz sermos egoístas é a nossa insegurança. Presta atenção, pensa bem. Avalia bem dessa forma. Então é assim, né? Eu quero isso para mim porque eu preciso, né? Não quero dividir com ninguém. Por que que eu não quero dividir com ninguém? Porque eu não quero perder. Então eu sou inseguro na posse daquilo. Porque não é meu, né? Não é verdade? É verdade. Prestem atenção sempre, né? Quando o nosso ego fala mais alto, no fundo é a nossa insegurança que nos faz querer provar o nosso ponto. Então não é? É, verdade. A gente não vai flexibilizar. Não Não. vai ter flexibilização. Mas Porque quando. eu não. Fala, Sérgio. Pode falar. Não, pode Não, falar. conclui você. Não, mas Não, já concluí. você quando está naquela disputa no duelo, você está naquela situação do ego, né? De provar, mas você
está tendo a noção de que você é insegura, você acha que você é segura, mas você está naquela disputa, e aí você não tem, por uma questão de ignorância, você não tem essa noção. Sim, sim, tanto que aqui fala, né, que não existem pessoas más, existem pessoas ignorantes. Ignorantes. E quando a gente fala mal, a gente vai logo pensar no bandido, né? Na realidade, o mal aqui é utilizado para nossas escolhas ruins, tá? Então, por exemplo, quando você está em disputa, a pergunta é: por que que você está em disputa? Porque as pessoas se sentem inseguras quando estão por baixo. Então ela quer provar a todo custo que a opinião dela é a verdadeira. Senão ela está fragilizada. Ela está fragilizada. Entendi. Entenderam? Sim. O ataque é a melhor defesa. É. E aí, nesse momento, a gente abre para uma gama gigantesca de atitudes que a gente toma na vida e que a gente pode reavaliar para falar se a gente, se quem está falando é o divino que existe na gente ou o egoísta que existe na gente, né? É. Essa pausa gigante aqui foi para pensar mesmo, viu, gente? Verdade, Não foi verdade. não foi Mas que olha, travou o computador, não. mas tudo isso que vocês nos falam, eu assim não fazia essa, como é que eu vou colocar? Essa avaliação de raciocinar em relação a esse conhecimento de mim, eu não tinha essa noção. Eu ia tocando a minha vida, ia duelando, ia brigando. Era uma coisa. Agora a gente já consegue pensar mais, raciocinar, avaliar as coisas com mais um pouco de tranquilidade, mas antigamente hum, nem pensava nada disso. Eu acho que era bem ignorância mesmo, essa ignorância aqui, ó, que está aqui falando. É que a gente ignora, né? É A isso aí. parte que a gente ignora. Por quê? Porque aquilo assim, para mim, por que que eu vou ignorar? Ah, eu vou conhecer para quê? E aí, quando a gente dá uns passinhos, a gente entende que isso faz parte de conhecer a Processo. gente mesmo. Uhum. Mas sabe que uma coisa interessante? Nós temos a lei natural, que é a lei de causa e efeito, né? De ação e reação. A maior parte das coisas que a gente fala está relacionado a isso, né? Das nossas conversas, né? Está relacionado a isso. E quando a gente começa a pensar qual que é o efeito daquilo que a gente faz, quando a gente começa a pensar qual que é a reação que nós vamos causar com aquilo que a gente faz, a gente começa a ficar mais esperto. Ah, como assim, né, a reação? É porque toda ação que a gente faz tem uma reação. Se a ação é boa, a reação vai ser boa. Já se a ação é ruim, a reação vai ser ruim. Então, quando a gente percebe que, tá bom, e se eu falar alguma coisa errada em algum ambiente, vai vir uma vibração ruim para cima de mim que eu não quero ter mais. Aí você começa a trabalhar isso dentro, né? Primeiro vai pelo controle, né? Você começa a se controlar. Existe o ímpeto de falar, mas você se controla. E esse controle vai treinando o seu inconsciente para você ir diminuindo esse ímpeto de falar. Até o momento que você não precisa mais controlar. Você já se transformou, né? Muito bem. Outra coisa que ele fala, quando a gente se sente quando nós nos sentimos carente, nos tornamos agressivos. É isso mesmo? Eu acho que sim. Quando a gente está carente, a gente fica agressivo? Pode ser. A gente Pode está ser. carente do quê? Da atenção?
carente de qualquer coisa. De qualquer coisa. Imagina, você fica carente de alimento, você fica agressivo. Você fica. Tá? Vamos falar da pirâmide de Maslow, né? Você Uhum. falou do básico, ficou sem alimento, você fica agressivo, né? Verdade. Você ficou carente de atenção, você fica agressivo, Você fica agressivo. não é verdade? Estão pensando. Escutam as engrenagens ali, cre, 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 cre. Não ficam. Ou não ficam Eu estou agressivos. voltando Não a minha fica fita, estou assim, ó. voltando a minha fita. Então, imagina só, você está querendo receber atenção e as pessoas com que você está convivendo não te dão atenção, mas cobram a sua atenção para elas. O que você faz? Ah, vai encher outro, né? É ou não é? É Você está fato. querendo receber aquele carinho, né? Você fez aquela comida maravilhosa e está querendo receber aquele, pelo menos, puxa, que coisa gostosa, né? E aí você escuta lá do fundo, mãe, quando é que você vai servir a comida? Amanhã. Aí você fala assim, carinhosamente, vem pegar você. Não é isso? Você Sim, fica agressivo quando você sente. É assim mesmo, Vivian? muito. Aqui em casa vira o giraia. Na, que- na questão da Tô sendo carência sincera. e da insegurança, e com as nossas reações, aonde que fica o amor? É. Não é divino. Nós temos um amor egóico ainda, né? É um amor que ama, mas quer ser amado. Que é uma troca. O verdadeiro amor ama sem esperar nada em troca. Absolutamente nada. Nenhum coraçãozinho. Nem o coraçãozinho. Nenhum coraçãozinho. E a gente ainda fica lá sentado esperando o coraçãozinho. Para ver se a pessoa vai lembrar de ti. E não vai. E aí a gente começa a entender o título, né, do nosso texto aqui, Deixa Nascer o Amor. Se a gente começar a deixar nascer o amor, né, no momento em que você estiver carente, ame-se. Se fortaleça. Ame-se. Como é que se amar? Ame-se. Ame a você, faça as coisas que agradem a você. Se aceita do jeito que é. Se aceita do jeito que é, se aceitar do jeito que é se amar. Né? Não é uma aceitação passiva, é Sim. uma aceitação ativa, ou seja, eu aceito do jeito que sou e estou trabalhando para ser melhor. É, porque muitas vezes eu me assusto quando eu falo isso. Porque aí parece que eu tô falando assim, né? Ah, eu vou ser desse jeito mesmo, destrombelhar de ser. Não, não tô falando disso. Eu sei que eu sou assim e eu sei que eu estou trabalhando para mudar. Eu estou feliz com isso. É isso aí. Eu acho que na última vez que no outro acolhimento eu já falei isso, né? A gente precisa ficar feliz com o que a gente é, porque se existe a lei da evolução e ela existe, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Sim. E a gente precisa, acho que criar um hábito, né? De a gente ver tudo aquilo que a gente faz de legal. Porque a gente faz coisas legais. Ver as nossas virtudes, né? Ver as nossas virtudes e fazer a aceitação delas, né? Uhum. E como que a gente fala mesmo, como o Sandro fala, validar cada ganho, Cada ato virtuoso, né? virtuoso. É validar, não é massagear ego, mas validar. Eu consegui, olha, eu lutei, eu venci a mim mesmo, eu fiz assim, tal. E geralmente a gente não faz essa validação. É se sentir feliz porque não falou sobre julgamento, né? É. Conseguiu segurar. Eu Olha, coçou, mas eu me segurei, eu enchi a boca de água e fiquei quieto. Né? fiquei. Eu fiz. Eu ia falar, mas deixa quieto. Mas eu ia fazer um julgamento maldoso. Então, Mas já peguei com pensamento, né?
Já é uma grande coisa. Mas você não pôs para fora. Só ficou para você. No passado você colocaria, não colocaria? Colocaria. Então, é uma evolução. Então, hoje você está melhor do que no passado. Entendeu? Não significa que você não vai ter vontade de falar de novo. Mas se você já se segurou uma Sim, vez, você pode se segurar a segunda, a terceira, a quarta. sim. Até não vir mais À o vontade. pensamento ou a vontade, né? É isso aí. Muito bem, vamos lá. A nossa maldade é periférica. Ela é mais ignorância do que qualquer outra coisa. Por essa razão, no momento da crucificação, Jesus pediu a Deus que perdoasse seus agressores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Isto é, eram ignorantes, no sentido do desconhecimento da verdade. Significa que a gente não é mal, né? O que significa que a nossa maldade é periférica? Seria superficial? Significa que ela não faz parte da nossa essência. A gente tem uma essência boa, mas é que a gente se perde. A nossa essência é divina. É. E dizer que a nossa maldade não é periférica significa que existe maldade em Deus, e isso é inconcebível, né? E Deus não é mal em momento algum. Por que a maldade é classificada como ignorância? Não sei, diga-nos você, por favor. Oh, agora me senti encurralado aqui. Se nós somos divinos, né? E a divindade só tem bondade dentro de si, nós ignoramos que essa bondade está dentro de nós. A gente não tem esse conhecimento Por não acreditarmos, não sentirmos essa divindade, a gente não É isso. consegue ver esse lado bom, né? Então a gente se perde nessa ignorância, no sentido de ignorar realmente. É aquela coisa assim, ah, você acredita em Deus? Ah, Deus está distante. Não, Deus está ali, está dentro de você. Ele existe. Ele te fortalece. Ah, Deus vai ficar conversando comigo? Você conversa com Deus, né? E ele conversa com você. Ele conversa com você. Ah, que papo doido. Tem gente que fala assim, que papo doido. Imagina se Deus vai ficar conversando com você. Ele conversa com você. Ele te sustenta. Mas e aí? Você acredita? Ou não? É divino ou ainda tá naquela coisa? Eu ignoro. É papo de doido. Mas olha, É bem assim. pensa bem. Jesus falava que para falar com Deus não precisava de templos, não é isso? Uhum. Por Exato. quê? Por quê? Que Deus está Porque em todo lugar. é uma ligação direta e a gente não precisa de intermediário. Porque Deus está Ele está dentro no da nosso gente. coração, né? Ele está em todo lugar que a gente está. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode falar com Deus. Porque Ele está dentro da gente, né? E sabe qual é o mais engraçado disso? Sim. Se a gente estiver num momento de bastante aprendizado e a gente for por uma conversa dessa com Deus, a gente sente a paz, porque Ele está ali. Se a gente estiver sozinho, mas se a gente for nas nossas. Se a gente utilizar o sentir, se a gente for usar o pensar, a gente vai ficar falando com Deus. Imagina, ele não vai responder, ele tem mais coisas para fazer. E aí onde a gente usa uma lógica que não existe. Mas é só parar para pensar nos momentos mais dolorosos, de maior dor, a gente está conversando com Deus. É a Ele que a gente vai. Não acreditar que Deus nos ouve é não acreditar que Ele é onisciente e onipresente. Ou seja, Ele é ciente de tudo e está presente em todos os lugares. Ah, A gente não tem capacidade
não tem capacidade ainda de compreender isso na sua essência. A gente só faz uma pálida ideia de como que é isso, mas é uma lei. É uma lei. Se ele não fosse onisciente e onipresente, ele não era Deus, né? Ó, aí vamos pensar um pouco. Na época, Jesus foi julgado, condenado, teve a Via Crucis, onde ele levou a cruz que ele ia ser pregado abaixo de chicotadas, foi colocado na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça, ficou preso lá com pregos espetados na mão e nos pés. Os soldados romanos cutucavam ele com as pontas das lanças, né? E feriam ele com a ponta das lanças. O povo ficava xingando ele. E aí ele falou assim: Deus, tenha piedade deles, eles não sabem o que faz. No lugar deles, será que a gente faria a mesma coisa? Jesus, nesse momento, ele mostrou que nos amava incondicionalmente. Ele via, além dos fatos que estavam acontecendo, ele via Deus nos seus algozes e os atos cometidos por eles como ignorância. Imagina ter uma visão dessa. Imagina. Eu fico pensando nisso e falo assim, caramba, gostaria de ter uma visão dessa, né? Sentir isso dessa forma, eu não teria nenhum problema de assistir televisão e ver todas as notícias hediondas que a gente vê, né? É porque você vê Deus nos algozes, né? Você vê aquele que te cutuca, que te fere, que te traz, mas você vê uma beleza, você vê uma centelha de luz, de amor, de perdão, de aceitação. Sabe, eu estava pensando em alguma coisa aqui para ilustrar para vocês um negócio. A gente tem essa capacidade de fazer isso que Jesus fazia? O que vocês acham? Talvez a gente tenha e a gente não exerça. Esteja dentro de nós e a gente não exerça porque a gente tinha esse conhecimento que agora a gente sabe. A gente está no ego ainda, né? Para a gente não exercer, porque a gente trabalha no ego. E Jesus não tinha o ego, né? Ele já tinha trabalhado, já tinha se desvinculado deste ego. Mas a gente tem essa capacidade e a gente exerce, tá? Não na intensidade de Jesus. Imagina vocês segurando uma criança de alguns meses de idade e ela, no seu desenvolver, ela te dá uns tapas no rosto. O que você faz? Você briga com a criança? Pelo menos um Você não a tem- gente fala, né? Isso não se faz. Não, mas é criança, um bebê, né? Ah, não, Tá no bebê não, colo não e tem vai. como, né? Bebê Mas se não. fosse uma pessoa adulta, se fosse uma pessoa adulta, Ainda vinha não um dava pá minha de um lado, vontade, não. vinha um pá de Ainda um não tô lado e um podendo, pá do outro. ainda não tô podendo dar outra face, ainda não cheguei nesse estágio. Agora, esse comparativo a gente pode fazer com relação a Jesus. Jesus enxergava a gente como crianças de colo. Então, ele suportava toda a nossa violência, né? E quando a gente vê uma criança de colo faz isso, a gente fala assim, ela é ignorante, ela não sabe que está me machucando. Não é verdade? É. O que a gente precisa fazer é colocar em prática isso com todo mundo, né? Não nas agressões físicas que eu estou falando, Uhum. mas nas agressões morais, nas agressões psicológicas, porque o momento que a gente começar a exercitar isso, as agressões psicológicas não vão afetar mais a gente. É É uma aquela proteção, né, conversa que a gente vai ter. É nenhuma proteção, porque você não vai, você só é agredido psicologicamente
Se você der valor para aquilo que a pessoa está falando, fazendo. Se você não der valor, ó, Se você não, é aquilo que a gente fala, né? A gente entra no nível vibratório. Jesus não entrava no nível vibratório. É, verdade. E a gente entra, né? Um cutuca, aí a gente assim, tá. Aí vem o cutuque meio, aí já no segundo cutuco, já respondi, já fiz, não vai ter essa. E Jesus não via isso, ele via realmente como tá levadinho hoje. Jesus ia dizer, tá levadinho hoje. Tá tá levadinho. tudo certo. Tá tudo certo, tá levadinho hoje. Ele vai ter muito para aprender ainda. É. Vamos lá. Jesus veio nos despertar para a verdadeira natureza do ser humano. Se outra coisa não é que não o amor. Quando amamos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Sem amor, a vida fica sem gosto, a gente se apaga e fica incolor. Bom, o amor verdadeiro, não é o amor egoísta que nós praticamos aqui ainda, né? É a maior das virtudes. A gente pode dizer que todas as outras virtudes são partes do amor. Tá? É por isso que o amor é a base de tudo. É por isso que quando se a gente treinasse somente o amor, a gente conseguiria deslanchar. A gente fica pegando somente os periféricos, né? Por que a gente não consegue amar com o amor puro? Eu disse que ajuda os universitários. Cri, Porque a gente ainda tem um amor egoísta. Porque o nosso amor é egoísta. Porque a gente, quando faz por amor, a gente quer receber em troca. A gente faz a troca. É moeda de troca. Não, não é verdade. Não é verdade. Eu amo meu filho incondicionalmente. Desde que ele me ame também. Como é que é? Desde que não Ah, apronte nada. Desde que ele não apronte nada. Assim, não, você não precisa preocupar comigo. Ah, mas se você me trouxer um chocolatinho, Aí fica tudo bem. a gente sempre tem um C. Um C não. Verdade. A gente fica pensando nisso, dá até uma turbulência na cabeça, né? Imaginar a gente exercitando o amor puro, né? Imagina você fazer tudo por outro e ninguém fazer por você e você fala assim, tá tudo bem porque eu amo. Certo. Será que a gente conseguiria isso? Talvez um dia sim. Chegaram os Os universitários. universitários agora. Universidade. Ó, eu falei o seguinte, a gente está falando que o amor é a maior virtude, né? Todas as outras virtudes estão dentro do amor, né? E aí, eu falei que o amor é a base de tudo. E a pergunta é, por que não conseguimos amar com um amor puro? Aí a Valéria falou assim, porque nosso amor ainda é egoísta, né? Vocês já se imaginaram tendo amor puro, sem esperar absolutamente nada em troca? Acho que daqui a umas 50 encarnações, acho que vai ser possível. Nossa! Daqui a 50 encarnações, ela vai ser a mentora do nosso lar e a gente vai estar lá sabe como doente ainda. Sabe que ela me fez lembrar do Despertar Espiritual, daquele livro em que a Mestra Maria reencarnou 1.800 vezes. Aí, assim, 1.800, não sei. Aí eu falei assim, Jesus, para que ela, né? A gente, estamos no Bota caminho. 50 nisso, então, né? E ela foi rápida, né? Ela foi rápida, É. ela deu uma...
Ela É. encurtou o caminho. Vamos lá. O bem viver individual e coletivo depende muito do quanto expressamos amor em tudo que fizermos e com quem estivermos. Não se, não se exigem, na maioria das vezes, gestos eloquentes. Basta um pouco mais de gentileza, doçura, afabilidade e generosidade no trato diário com as pessoas à nossa volta. Por que que a gente não consegue tratar todos com amor? Ó, eu vou dar uma cola para vocês. A gente já falou sobre isso aqui no nosso encontro de hoje. Por que é que a gente não consegue tratar todos com amor? Que a gente fica prestando atenção nas nossas lamúrias, nas nossas feridas. E aí a gente fica perdido ali, né? Nossas lamúrias, né? Nossas lamúrias vêm do quê? Geralmente vem da, da falta de aceitação, né? E aí está tudo ligado à insegurança e carência. Nós somos inseguros e somos carentes. A gente já falou isso agora, a gente falou agora há pouco isso daí. E por causa disso a gente se torna violento, a gente se torna rabugento, porque quando a gente é carente, a gente agride. Quando a gente está inseguro, a gente agride. Então toda a insegurança, toda a carência que a gente tem gera todos esses sentimentos que nos afastam do amor. Não é verdade? E aí, assim, é um círculo vicioso. Afastado do amor, a gente está carente, a gente está assim, e assim vai por diante. E vai rodando, rodando. E aí com as nossas atitudes negativas, a gente ainda afasta ainda mais as pessoas e a gente se torna mais inseguro porque pessoas nos trazem segurança, né? E se torna mais carente ainda. Porque assim, a gente percebe que a gente é carente, que a gente dá respostas tortas. Só depois da hora da reforma íntima, né? Hein? Alguém percebe que dá uma resposta torta, que responde mal-humorado, que tem uma voz que Eu percebo. Sim, Aí depois já é mas, tarde. Depois que então, saiu, já é Já tarde. mas aí não havia associação, esse conhecimento de que a agressividade e a violência fazia parte de uma insegurança de uma outra. Qual foi o outro que você falou? da Carência. 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 Não havia essa associação, desconhecimento. Mas agora já com esse conhecimento, quando a gente der uma resposta atravessada, a gente vai olhar para dentro de nós e falar assim, no que eu estou inseguro, no que eu estou carente. Carente. O que eu O não problema estou está comigo. aceitando também, né? Pode ser. Também. Então, eu não estou Porque aceitando, olhando então, isso, talvez a gente trabalha a carência e a insegurança e evita de dar novas respostas atravessadas, né? Eu tinha uma companheira que eu falava assim, meu, ela dá uma resposta atrás da outra. Mas ela falava que ela era a pessoa mais gentil. Ai, eu sou a pessoa mais gentil. Eu sou a pessoa mais gentil. Eu falei, Jesus, ela é gentil. Imagina se ela não fosse, né? depende do Assim, ponto de vista, né? é uma pá. E ela falava, eu sou muito gentil. Eu sou muito gentil. Eu sou muito gentil. Eu falei assim, tá certo, né? Se ela se via assim, porque ela não conseguia compreender aquilo que ela falava, entendeu? Ela não conseguia, ela dava respostas que você ficava assim, foi a parte que eu perdi. Eu não, falei assim, eu acho que eu devo ter saído e perdi alguma parte. Mas ela dava, e aí ela falava assim, eu sou tão gentil. E ela falava bem assim, eu sou tão gentil, eu sou tão gentil. Aí eu falei, é. Então, assim, a dificuldade da pessoa reconhecer, tá? Na mente dela, ela é dessa forma. Mas, voltando àquilo que nós estamos falando aqui, a pessoa é assim.
Mas se nós tivéssemos o olhar de Jesus, a gente encontraria nela o quê? Deus. Ignorância. Ah, é ignorância, ela é verdade. Mas a gente não olha ela como Deus. Não olharia. A gente não olha E aí o que como ser acontece? divino. O que acontece? As palavras da pessoa nos ferem. Não serve. Por quê? Porque a gente não olha ela como uma criança. A gente olha ela como um adulto. Eu ia falar Oi? isso, eu ia falar isso. Quando você falou ignorância, né? Eu ia falar, às Uhum. vezes eu consigo entender um pouco daquela agressividade, né? A gente vê o outro, é mais fácil a gente olhar para o outro, né? Do que para a gente. Aí, às vezes, eu consigo ter um pouco, respirar fundo e lembrar que é um comportamento ainda pequenino. Foi quantos, como eu também já devo ter feito muito com os outros, né? Não olha como um pensamento pequenino, porque nesse momento você está fazendo um julgamento, né? É um comportamento de defesa, porque a pessoa é insegura. Sendo insegura ou carente, ela não suporta algumas coisas. E você sabe, né? Todo animal encurralado ataca, né? Digo pequenino por conta da questão de criança mesmo, né? Uhum. É Entendi, assim, entendi. A Débora já está na visão de Jesus. Já está na visão de Jesus. Já está na visão de Jesus. Jesus olhava para olhava a gente tudo como pequenino. E ainda olha, né? Porque a gente continua sendo. de vez Vamos lá, em continuando. quando fazendo isso comigo também, porque às vezes é tão pesado algumas situações que a gente vive, e a gente também tem que olhar para a gente e saber confortar a gente. Não, é, não tampar o sol com a peneira, não é isso, mas assim, olhar É se com amar. amor, né? E olha, você, falar para mim mesma, eu fiz aquela atitude, né, que você acabou de falar, porque eu estava com medo, insegura, e não sabia o que fazer, eu saí correndo ou falei atravessado, mas eu estava numa condição assim pequenina, Uhum. infantil ainda, vamos amadurecer, né? E vai vir, a gente sabe que vai vir outras situações e que eu possa estar consciente para não repetir o mesmo comportamento, né? Essa é a única certeza que você vai ter, que ela vai se repetir de novo até você aprender, né? É, Vamos lá. Quando espalhamos amor, recolhemos amor. Ainda não conseguiremos manifestar o amor 24 horas por dia, mas já somos capazes de amar um pouco mais na constância e na abrangência. Olha a coisa interessante aqui. Ainda não conseguiremos manifestar o amor 24 horas por dia. Isso não é uma previsão, isso é um fato. Nós ainda não temos essa condição. Nós não evoluímos o suficiente para fazer isso. Então, por que vamos exigir isso de nós? Exigir isso de nós é, no mínimo, uma falta de empatia com a gente mesmo. Empatia no sentido de a situação de evolução que nós estamos, né? A gente não está nesse grau. Então a gente tem que saber o seguinte, que nós já estamos melhorando. Isso que precisa estar na nossa mente. Nós já estamos melhorando. Não é para sentar em cima desse diploma de estamos melhorando e ficar do jeito que está, não. Estamos melhorando é um processo, né? Esse é o ponto principal nosso, tá? Nós estamos melhorando. E agora estamos tendo conhecimentos sobre um ponto de vista que facilitará nossas escolhas em favor do amor. Não é verdade? Quando a gente começa a perceber, sentir que nós somos divinos, Deus é amor, ou seja, tudo isso está dentro de nós. Quando a gente tem o conhecimento de que a maldade é periférica, ou seja, ela não faz parte da nossa essência, então fica mais fácil se livrar dela. Começa a facilitar as coisas, sabe? Quando a gente percebe que as nossas
atitudes negativas, elas estão baseadas no nosso egoísmo, na nossa ignorância, na nossa insegurança, na nossa carência. Quando a gente for tomar uma atitude, a gente pensa em tudo isso e fala assim, puxa, eu não preciso fazer isso, eu não preciso falar dessa forma, eu não preciso retrucar, eu não preciso entrar em disputa. Não é verdade? Onde aqui está o resto? Mas para que tudo isso se transforme dentro da gente, o que é necessário? Força de vontade. Então, Força de vontade, muito bom. O que mais? dedicação, Autoconhecimento o tempo todo. Dedicação, autoconhecimento, o que mais? disciplina, Disciplina. Mas uma coisa que é muito Vigiar e importante é orar. coragem. Coragem, porque sem coragem você não consegue colocar isso em prática. Dá uma lida. Aqui, ó. Vontade, dedicação, coragem, Tá autoconhecimento. vendo? Vocês falaram tudo que eu ia falar. Muito bom. Boa percepção de todos. E vamos encerrando. Bem viável, portanto, a proposta de Beto Guedes. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Tem aquela música, né? É o sol da terra. É o sol da terra. Mas não deixemos isso para depois. O amor tem urgência. Isso é o mais importante, tá? É a gente não deixar essa transformação para depois. Porque quanto mais nós postergarmos essa transformação, mais sofrimento a gente vai ter. Não sofrimento porque vai ser punido, mas porque nós vamos passar por novas experiências que não são gostosas para aprendermos aquilo que a gente não quer aprender gratuitamente. E aí, esse amor, a gente inicia pela gente, né? Sim, amando a si mesmo. Para depois amar o outro. É isso aí. Porque o que a gente não tem dentro de nós, a gente não pode dar para ninguém, não é verdade? Então tá bom. E como vai o nosso amor? Né? E como que vai O alto amor? Como que vai o alto amor? Caminhando. olha, muitas vezes ficou bastante embaralhado, porque agora que eu percebo o que realmente eu tenho que me responsabilizar, porque muitas vezes o medo fazia com que eu pegasse coisas que não era minha, no sentido de eu me apropriar de uma responsabilidade e aí ficar me afundando naquilo, sabe? Me afundando em coisas desnecessárias, porque tinha medo de não ser aceita pelas pessoas, Insegurança, né? né? Não, a questão de não pertencer ao grupo, às vezes até como as pessoas vão agir, e eu ficava tensa, como que qualquer momento assim, você passar assim, vai sair pelo prédio, como que as pessoas vão falar, dirigir a palavra para mim. Então, é um terror isso, porque cansa, desgasta, né? Mas nada como um dia após o outro, né? Nesse processo todo de autoconhecimento e de perceber o que realmente é importante a gente colocar atenção, né? É isso aí. O alto amor passa por você dar valor a você mesmo. Dar mais valor a você do que aos outros. Porque quando você der mais valor a você, quanto mais valor você der para você mesmo, mais valor você vai dar para os outros.
Você não consegue dar valor para os outros se você não dá valor para si mesmo. Você acaba virando uma marionete das situações, né? Para você poder ter reconhecimento, para você poder ter suas carências saciadas, né? Então, é isso aí. Folha ao vento, né? Aquela folha ao vento. Isso aí. Tem um É isso turbilhão aí. aqui, daqui a pouco tem outro ali, e fica, né? Vai conforme o vento leva, não para onde quer ir, né? Exatamente. Então tá bom. Vamos encerrando então, gente? Deixa nascer o amor dentro de si. Não dentro da sua cabeça, mas dentro do seu coração. Tá bom? Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga por esta reunião, por tudo aquilo que conversamos. Que possamos passar a semana meditando em tudo aquilo que nós conversamos sobre a nossa essência divina, sobre o amor verdadeiro, sobre enxergar no outro pessoas que estão andando com a gente, uns mais à frente, uns mais atrás. E nós vamos aproveitando este momento de pensamentos elevados e vibrando pelo nosso planeta, mentalizando muita luz, envolvendo todos os seres que habitam este planeta. Vibrando muito amor pelo nosso planeta Terra, em sua essência, que está ferida com tantos abusos que o ser humano faz dela. Nós vamos vibrando amor para os corações endurecidos daqueles que promovem as guerras. Vibrando muita força, muita energia para aqueles que sofrem pelas guerras. Nós vamos vibrando pelo nosso país, envolvendo todos os políticos, todas as pessoas que detêm o poder político e econômico no Brasil, para que sejam tocados pelas dificuldades pelas quais passam a população. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por todos os nossos mentores, pelo Hospital Santa Cruz, que nos dá suporte em todos os trabalhos que realizamos. Vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando todos os ambientes repletos de luz, de energias positivas, de paz, harmonia. Vibremos amor por aqueles que convivem conosco no nosso lar. E nós vamos pedindo a Deus para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.